Você buscou respostas na força, no controle, na disciplina rígida e até no excesso de pensamento, mas ainda assim algo continua faltando. O taoísmo surge exatamente nesse ponto de exaustão interior. Ele não promete poder imediato nem fórmulas rápidas, mas revela um caminho mais silencioso, mais natural e profundamente transformador. Ensinamentos ancestrais, como os registrados no Tao Te Ching, mostram que muitas respostas não estão em fazer mais, mas em resistir menos. Talvez seja isso que você sempre procurou sem saber. Existe um ponto na vida em que a pessoa percebe que está constantemente lutando contra o tempo, contra as expectativas, contra os próprios pensamentos e, muitas vezes, contra si mesma. Esse estado não surge de um grande fracasso, mas do acúmulo silencioso de esforços desnecessários. O taoísmo começa exatamente aqui, quando o indivíduo se dá conta de que viver não deveria ser um combate permanente. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que a vida exige tensão contínua, que é preciso forçar resultados, controlar pessoas, dominar emoções e planejar cada detalhe do futuro. Essa mentalidade cria a ilusão de progresso, mas cobra um preço alto. Ansiedade constante, medo de perder o controle e uma sensação de vazio que nenhuma conquista consegue preencher. O taoísmo não nega a ação, mas questiona a ação desconectada do fluxo natural da vida. Ao observar a natureza, os antigos sábios taoístas perceberam algo simples e profundo. Nada força para existir. O rio não se esforça para correr. A árvore não se tensiona para crescer. O céu não luta para sustentar as nuvens. Ainda assim, tudo acontece. Esse princípio, muitas vezes ignorado pelo pensamento moderno, revela uma verdade desconfortável. Grande parte do nosso sofrimento nasce da resistência ao modo como a vida naturalmente se desenrola. O taoísmo chama esse fluxo essencial de Tao, não como um conceito abstrato, mas como o caminho invisível que sustenta todas as coisas. Viver em desalinhamento com o Tao é como remar contra a correnteza. Quanto mais força se aplica, mais exausto se fica. Viver em harmonia com ele não significa passividade, mas inteligência existencial. Saber quando agir, quando recuar e quando simplesmente permitir que as coisas sigam seu curso. Um dos maiores equívocos sobre o taoísmo é acreditar que ele ensina a desistência. Na realidade, ele ensina discernimento. A diferença entre insistir e persistir, entre controle e presença, entre agir por medo e agir por clareza. O conceito de Wu Wei, frequentemente traduzido como não ação, na verdade significa ação sem esforço forçado. É fazer o que precisa ser feito, sem conflito interno, sem violência contra a própria natureza. Observe como a mente moderna funciona. Ela antecipa problemas, revive erros passados e cria cenários futuros que raramente se concretizam. Esse excesso mental rompe o contato com o presente. O taoísmo não tenta eliminar os pensamentos, mas ensina a não se identificar cegamente com eles. Quando a mente se acalma, a percepção se amplia. E quando a percepção se amplia, as decisões se tornam mais simples e precisas. Há uma libertação silenciosa quando se compreende que nem tudo precisa ser resolvido agora, que nem toda emoção precisa ser combatida, que nem toda situação exige uma reação imediata. O taoísmo devolve ao indivíduo algo que foi perdido ao longo do tempo: confiança no ritmo natural da vida. Essa confiança não nasce da ingenuidade, mas da observação profunda da realidade. Os ensinamentos atribuídos a Laozi apontam repetidamente para a mesma direção. Quanto mais o ser humano tenta dominar o mundo, mais se distancia de si mesmo. Quanto mais simplifica, mais clareza encontra. Quanto mais abandona o excesso, mais essencial se torna. Essa lógica contraria frontalmente a cultura da performance constante, e talvez por isso soe tão desconfortável no início.
No taoísmo, o verdadeiro poder não está em impor vontade, mas em compreender limites. A água é o exemplo mais citado porque ela não confronta diretamente, mas vence pela adaptação. Ela contorna obstáculos, desgasta rochas com paciência e encontra sempre o caminho mais baixo. Essa metáfora não fala de fraqueza, mas de inteligência superior. Uma força que não precisa provar nada. Quando alguém entra em contato com o taoísmo, geralmente não é por curiosidade intelectual, mas por esgotamento existencial. É quando todas as estratégias falham, quando o excesso de controle se transforma em prisão. Nesse momento, o taoísmo não aparece como uma doutrina a ser seguida, mas como um alívio, uma permissão para respirar novamente. Essa primeira compreensão é fundamental. Você não está quebrado. Você apenas aprendeu a viver em desacordo com sua própria natureza. O taoísmo não propõe que você se torne alguém diferente, mas que desaprenda o que nunca foi essencial. Ao fazer menos violência contra si mesmo, a vida começa a fluir com menos resistência. E talvez seja exatamente isso que torna o taoísmo tão atual em um mundo acelerado. Ele não oferece mais estímulos, mas silêncio. Não oferece mais exigências, mas clareza. Não promete sucesso externo imediato, mas equilíbrio interno duradouro. E para muitos, isso não é apenas filosofia, é sobrevivência. O sofrimento humano raramente vem apenas dos acontecimentos em si. Ele nasce quase sempre da resistência interior ao que está acontecendo. Essa é uma das percepções mais sutis e, ao mesmo tempo, mais transformadoras do taoísmo. Quando algo foge do controle, a mente entra em conflito com a realidade, e esse conflito gera tensão, medo e desgaste emocional. O taoísmo não nega a dor, mas mostra que grande parte do sofrimento é opcional. Desde cedo, somos ensinados a lutar contra tudo o que não corresponde às nossas expectativas. Se algo dói, devemos eliminar. Se algo atrasa, devemos forçar. Se algo escapa do plano, devemos controlar. Esse padrão cria uma vida baseada em oposição constante. O taoísmo propõe uma mudança radical de postura. Em vez de confrontar a realidade, aprender a compreendê-la e fluir com ela. Os textos clássicos, como o Tao Te Ching, reforçam que quanto maior a rigidez, maior a quebra. O que é duro se parte, o que é flexível se adapta. Essa lógica simples desafia diretamente a ideia moderna de que força e resistência são sempre virtudes. No taoísmo, a suavidade não é fraqueza, é sobrevivência inteligente. A resistência começa na mente. Quando um evento acontece, o fato em si é neutro. O sofrimento surge na narrativa mental criada em torno dele. Isso não deveria acontecer, isso não pode ser assim, isso arruinou tudo. Esses pensamentos não mudam o acontecimento, mas ampliam a dor. O taoísmo ensina a observar essas reações internas, sem se fundir a elas. Quando a mente para de lutar, a energia antes desperdiçada em conflito se transforma em clareza. Um dos ensinamentos mais profundos do taoísmo é a aceitação ativa. Aceitar não significa concordar nem se resignar, mas reconhecer o que é antes de tentar mudar qualquer coisa. Sem esse reconhecimento, toda ação nasce da negação, e ações nascidas da negação tendem a gerar mais caos do que ordem. Aceitar o momento presente é alinhar-se ao Tao. Muitas pessoas acreditam que, ao aceitar, perderão o controle da própria vida. O paradoxo taoísta revela o oposto. Quanto mais se tenta controlar, mais a vida escapa. Quanto mais se confia no fluxo natural, mais as decisões se tornam eficazes. O controle excessivo nasce do medo. A confiança nasce da compreensão. O sofrimento também se intensifica quando o indivíduo se apega a identidades rígidas. Eu sou assim. Minha vida deveria ser dessa forma. Eu não posso perder isso.
O taoísmo aponta que tudo é transitório. Quando se tenta fixar o que é naturalmente mutável, surge a dor. A impermanência não é uma ameaça, é a própria natureza da existência. Ao observar a água, metáfora central no taoísmo, percebe-se que ela nunca discute com a forma do recipiente. Ela simplesmente se ajusta. Ainda assim, ninguém pode detê-la por completo. Esse ensinamento revela uma verdade poderosa. A verdadeira força não está na resistência, mas na adaptabilidade. Quando o ser humano aprende a se adaptar internamente, o mundo externo deixa de ser um inimigo constante. Os escritos associados a Laozi mostram que a busca obsessiva por evitar o sofrimento acaba criando ainda mais sofrimento. Quanto mais se foge da dor, mais ela domina a vida. O taoísmo propõe outro caminho: atravessar a experiência com presença, sem dramatização mental. A dor passa, o sofrimento prolongado é criado pela mente. Isso não significa se tornar indiferente ou frio. Pelo contrário, quando não se está em guerra com a realidade, a sensibilidade aumenta. O indivíduo sente mais, percebe mais e reage com mais precisão. A aceitação abre espaço para uma relação mais honesta com as próprias emoções, sem repressão nem exagero. Outro ponto essencial é compreender que a vida não segue uma linha reta. Há ciclos de avanço e recuo, crescimento e estagnação, luz e sombra. Resistir aos períodos de recolhimento é negar a própria dinâmica natural. O taoísmo ensina que até o vazio tem função. Assim como o silêncio dá sentido ao som, os momentos de pausa dão sentido à ação. Quando essa compreensão começa a se enraizar, algo muda profundamente. A pessoa deixa de viver em estado de alerta permanente. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda e a mente se torna menos reativa. A vida continua trazendo desafios, mas eles deixam de ser interpretados como ameaças existenciais. Essa é uma das razões pelas quais o taoísmo parece uma resposta silenciosa para quem já tentou de tudo. Ele não promete eliminar os problemas, mas ensina a não se perder neles. Não oferece fuga, mas alinhamento. E quando o alinhamento acontece, o sofrimento perde grande parte do seu poder. Grande parte da angústia moderna nasce da obsessão por propósito. As pessoas sentem que precisam descobrir uma missão grandiosa, um destino fixo, algo que justifique cada passo da existência. Quando esse propósito não aparece com clareza, surge a sensação de estar perdido. O taoísmo oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O propósito não é algo a ser encontrado no futuro, mas algo que se revela no modo como se vive o presente. Na lógica taoísta, a vida não é uma linha reta com um ponto final de realização. Ela é um processo contínuo de transformação. Quando se tenta forçar um significado definitivo, cria-se tensão desnecessária. O taoísmo convida o indivíduo a abandonar a pergunta: qual é o meu grande propósito? E substituí-la por: como posso viver em harmonia agora? Essa mudança simples altera completamente a relação com o tempo e com as expectativas. O sucesso, sob essa ótica, também deixa de ser uma medida externa. Não se trata de acumular títulos, status ou validação social. Esses elementos podem existir, mas não são o eixo central da vida. Para o taoísmo, sucesso é alinhamento. É quando pensamento, ação e realidade deixam de entrar em conflito constante. É viver de forma coerente com a própria natureza, sem máscaras desnecessárias. Um dos grandes perigos do conceito moderno de sucesso é a comparação. Quando a vida é medida pelo desempenho em relação aos outros, a paz se torna inalcançável. Sempre haverá alguém à frente, alguém com mais, alguém aparentemente melhor. O taoísmo dissolve essa armadilha ao lembrar que cada ser possui um ritmo próprio.
Comparar-se é ignorar o tal singular que se manifesta em cada existência. Os ensinamentos atribuídos a Zhuangzi aprofundam essa visão ao mostrar que tentar encaixar a vida em padrões rígidos gera sofrimento desnecessário. Em suas histórias e parábolas, o que parece inútil muitas vezes se revela essencial, e o que parece grandioso pode se tornar um fardo. O taoísmo desafia a lógica utilitarista que domina o pensamento contemporâneo. Quando o indivíduo abandona a necessidade de provar algo ao mundo, surge um espaço interno de liberdade. As escolhas deixam de ser movidas pelo medo de falhar ou pela ansiedade de vencer. Elas passam a nascer da clareza. Isso não elimina o esforço, mas remove o peso psicológico que transforma a vida em uma corrida interminável. Outro ponto central é a redefinição de crescimento. No taoísmo, crescer não significa apenas expandir, conquistar ou acumular. Muitas vezes, crescer é simplificar. É remover excessos, reduzir ruídos internos, abandonar desejos que não nascem da essência, mas da pressão externa. Assim como uma árvore precisa ser podada para crescer saudável, o ser humano também precisa aprender a soltar. O taoísmo ensina que tentar viver acima do próprio ritmo leva ao colapso. O corpo adoece, a mente se fragmenta e o espírito se esvazia. Respeitar o próprio ritmo não é mediocridade, é inteligência. O rio que corre rápido demais transborda e destrói as margens. O rio que respeita seu curso sustenta a vida ao redor. Há também uma mudança profunda na relação com o futuro. Em vez de viver projetando felicidade para um momento distante, o taoísmo convida à presença. Isso não significa ausência de planejamento, mas ausência de apego. Planeja-se com flexibilidade, sabendo que a realidade pode redirecionar o caminho a qualquer instante. Quando isso acontece, não há frustração, há adaptação. O propósito, nesse contexto, deixa de ser um destino fixo e se torna um modo de caminhar. Cada ação simples, quando alinhada ao tal, carrega sentido. Trabalhar, descansar, falar, silenciar, tudo pode se tornar expressão do caminho. Não é o tamanho do ato que importa, mas a qualidade da presença com que ele é realizado. Muitas pessoas sentem alívio ao entrar em contato com essa visão, porque percebem que não estão atrasadas na vida. Não perderam nenhuma corrida invisível. Apenas estavam seguindo um modelo que não respeitava sua natureza. O taoísmo não promete uma vida extraordinária aos olhos do mundo, mas uma vida profundamente coerente por dentro. Essa coerência gera uma tranquilidade silenciosa. A pessoa continua enfrentando desafios, mas deixa de se definir por eles. O sucesso deixa de ser um troféu distante e se transforma em estabilidade interna. O propósito deixa de ser uma obsessão e se revela como consequência natural de viver em harmonia. E talvez seja exatamente por isso que o taoísmo soa como uma resposta para quem já tentou seguir todos os caminhos externos e ainda assim se sente vazio. Ele não oferece um novo ideal a ser perseguido, mas a liberdade de abandonar ideais que nunca foram seus. Quando se fala em disciplina, a maioria das pessoas associa imediatamente à rigidez, à repressão e ao sacrifício constante. Disciplina, no imaginário moderno, é sinônimo de lutar contra si mesmo todos os dias. O taoísmo propõe uma inversão profunda dessa lógica. A verdadeira disciplina não nasce do confronto interno, mas do alinhamento com a própria natureza. Onde há alinhamento, o esforço diminui. Onde há esforço excessivo, há desalinhamento. Grande parte da autossabotagem humana surge porque a pessoa tenta se forçar a ser alguém que não é. Ela cria rotinas, metas e regras desconectadas do próprio ritmo e depois se culpa por não conseguir sustentá-las. O taoísmo observa esse padrão com clareza. Nenhuma estrutura artificial resiste por muito tempo quando ignora o fluxo natural da vida.
Nos ensinamentos clássicos, especialmente nos textos atribuídos a Laozi, a força verdadeira é descrita como algo silencioso. O sábio não se impõe, não se exibe, não se violenta. Ele age de forma constante porque não está em guerra consigo mesmo. Essa é uma das ideias mais mal compreendidas do taoísmo. Suavidade não é ausência de disciplina, é disciplina sustentável. A disciplina rígida funciona por medo. Medo de falhar, de perder, de não ser suficiente. Enquanto o medo sustenta a ação, ela até se mantém por um tempo, mas o custo interno é alto, o corpo se tensiona, a mente se torna obsessiva e o prazer de viver desaparece. O taoísmo ensina que qualquer prática que destrói a paz interna já nasceu defeituosa, mesmo que produza resultados externos. A disciplina taoísta começa pela observação. Antes de impor qualquer regra, observa-se o próprio funcionamento, horários de energia, limites reais, padrões emocionais. Em vez de ignorar esses sinais, o taoísmo ensina a respeitá-los. Isso não leva à preguiça, mas à eficiência. Quando se age no momento certo, com a energia certa, menos esforço é necessário. Existe também uma diferença fundamental entre autocontrole e repressão. A repressão empurra desejos e impulsos para baixo, criando tensão acumulada. O autocontrole taoísta nasce da compreensão. Quando se entende a origem de um impulso, ele perde parte do seu poder. Não é preciso lutar contra ele, basta não alimentá-lo cegamente. O taoísmo não propõe eliminar desejos, mas simplificá-los. Quanto mais desejos artificiais uma pessoa carrega, mais disciplina forçada ela precisará para manter a vida funcionando. Ao reduzir o excesso de estímulos, de ambições infladas, de comparações, a disciplina se torna quase natural. Não porque a pessoa se obriga, mas porque deixa de desperdiçar energia. Outro ponto essencial é a constância sem heroísmo. A cultura moderna valoriza explosões de esforço, mudanças radicais, promessas extremas, transformações rápidas. O taoísmo desconfia desse impulso. O que cresce rápido demais não cria raízes profundas. A disciplina taoísta é discreta, quase invisível. Pequenos ajustes feitos com regularidade transformam mais do que grandes decisões tomadas sob emoção. A metáfora da água retorna aqui com força. A água não precisa se disciplinar para ser água. Ela simplesmente segue sua natureza. Ainda assim, é constante, persistente e inevitável. Quando o ser humano tenta imitar essa lógica, a disciplina deixa de ser uma prisão e se torna um estado natural de coerência. Há também uma mudança na relação com o erro. Na disciplina rígida, errar é falhar moralmente. No taoísmo, errar é informação. É feedback do fluxo. Ajusta-se o curso sem drama, sem culpa excessiva. Essa postura reduz drasticamente o abandono de práticas importantes, porque elimina o peso psicológico da perfeição. Quando a disciplina nasce do alinhamento, ela não depende de motivação constante. A motivação oscila, o alinhamento sustenta. Mesmo nos dias difíceis, a pessoa faz o necessário porque não está se violentando para isso. Ela respeita limites sem se acomodar, avança sem se quebrar. Essa visão transforma profundamente a ideia de força interior. Força não é endurecer o coração nem calar as emoções. Força é permanecer inteiro, é atravessar os desafios sem se fragmentar internamente. É manter o centro estável enquanto o mundo muda ao redor. Para muitos, essa compreensão chega como um alívio. A pessoa percebe que não falhou por falta de força, mas por excesso de rigidez, que não precisa se tornar mais dura, mas mais lúcida. O taoísmo não ensina a se dominar pela força, mas a se conduzir pela clareza. E quando essa clareza se estabelece, a disciplina deixa de ser uma batalha diária. Ela se transforma em expressão natural de quem você é quando para de lutar contra si mesmo.
O mundo moderno teme o silêncio. Sempre que o ruído externo cessa, a mente entra em agitação como se algo estivesse errado. A necessidade constante de estímulo, sons, telas, opiniões, distrações, revela um desconforto profundo com a própria interioridade. O taoísmo observa esse fenômeno há milênios e oferece uma resposta clara. O silêncio não é vazio, é origem. No taoísmo, o silêncio não é ausência de vida, mas o espaço onde a vida se organiza. Assim como o intervalo entre as notas cria a música, o espaço entre os acontecimentos dá sentido à experiência humana. Quando o indivíduo foge do silêncio, ele foge de si mesmo. E quanto mais foge, mais se sente perdido. A solidão, nesse contexto, também é mal compreendida. A cultura contemporânea associa estar só a fracasso emocional ou isolamento social. O taoísmo faz uma distinção essencial. Isolamento é desconexão. Solidão consciente é encontro. Estar só não significa estar vazio, mas estar inteiro, sem interferência constante do mundo externo. Os antigos sábios taoístas compreendiam que a mente precisa de quietude para se reorganizar. Quando a mente é bombardeada por estímulos ininterruptos, ela se torna reativa, fragmentada e ansiosa. O silêncio atua como um retorno ao centro. Ele não resolve problemas diretamente, mas cria clareza para que as soluções surjam sem esforço forçado. Textos associados a Zhuangzi exploram com profundidade a ideia de desapego do ruído social. Em suas parábolas, o sábio se afasta do excesso de opiniões, expectativas e disputas, não por desprezo ao mundo, mas por lucidez. Ele entende que ouvir demais o exterior faz perder a escuta interior. O taoísmo não incentiva o isolamento extremo, mas o equilíbrio. O contato social é natural, mas a dependência constante de validação externa corrói a estabilidade interna. Quando a identidade depende do olhar do outro, qualquer silêncio se torna ameaçador. O taoísmo propõe o oposto: fortalecer o centro para que a presença do outro seja escolha, não necessidade. O silêncio também revela o que foi reprimido. Emoções, pensamentos e memórias emergem quando o ruído cessa. Por isso, muitas pessoas evitam esse estado. O taoísmo não ensina a fugir dessas manifestações, mas a observá-las sem julgamento. Quando não há resistência, o que surge se dissolve naturalmente, como nuvem passando pelo céu. Há uma diferença profunda entre solidão e abandono. A solidão taoísta é voluntária, consciente e restauradora. É o espaço onde a pessoa se reconecta com o próprio ritmo. Nesse estado, não há pressa para responder, decidir ou provar algo. Há apenas presença. E a presença, para o taoísmo, é uma forma elevada de inteligência. O retorno ao centro acontece quando o indivíduo aprende a ficar consigo mesmo, sem distrações constantes. Isso não exige práticas complexas. Às vezes basta caminhar em silêncio, respirar com atenção ou simplesmente não preencher cada instante com estímulos. O taoísmo valoriza o simples porque sabe que o essencial se revela no que não é excessivo. Outro aspecto importante é a relação com a solidão emocional. Mesmo cercada de pessoas, a pessoa pode se sentir profundamente só. O taoísmo aponta que isso acontece quando há desconexão interna. Nenhuma presença externa compensa a ausência de si mesmo. O silêncio consciente restaura essa conexão perdida. Quando o silêncio deixa de ser ameaça, ele se torna refúgio. A pessoa passa a perceber que não precisa fugir de si para sobreviver. Pelo contrário, é no encontro consigo que a vida se reorganiza. As decisões se tornam mais calmas, as palavras mais precisas e os relacionamentos mais autênticos. O taoísmo também ensina que o silêncio é uma forma de poder. Quem não reage impulsivamente, quem sabe pausar antes de agir, preserva a energia vital.
Em um mundo que valoriza respostas rápidas e opiniões constantes, o silêncio se torna uma vantagem estratégica e espiritual. Com o tempo, a solidão deixa de ser evitada e passa a ser cultivada com sabedoria, não como fuga, mas como manutenção interna. Assim como o corpo precisa de descanso para se regenerar, a mente precisa de silêncio para se manter íntegra. Essa compreensão transforma profundamente a experiência de estar vivo. O ruído perde parte do seu domínio. A pessoa passa a escolher com mais cuidado o que consome, o que escuta e com quem compartilha energia. O silêncio deixa de ser ausência e se revela como presença plena. E talvez seja nesse ponto que o taoísmo se mostre, para muitos, não apenas uma filosofia, mas um retorno ao que foi esquecido. Um caminho que não exige barulho para existir, nem multidões para validar. Apenas clareza, simplicidade e coragem para permanecer consigo mesmo. O medo é uma das forças mais silenciosas e dominantes da experiência humana. Ele raramente se apresenta de forma direta. Na maioria das vezes, surge disfarçado de excesso de planejamento, necessidade de controle, rigidez emocional ou preocupação constante com o futuro. O taoísmo observa o medo não como um inimigo a ser combatido, mas como um sinal claro de desconexão com o fluxo natural da vida. Grande parte do medo nasce da tentativa de garantir certezas em um mundo essencialmente incerto. A mente busca previsibilidade, porque acredita que, ao antecipar tudo, poderá evitar a dor. O taoísmo desmonta essa ilusão com simplicidade. A vida não oferece garantias, e quanto mais se tenta forçá-las, mais instável tudo se torna. A segurança absoluta é uma fantasia que gera tensão permanente. Nos ensinamentos clássicos do Tao Te Ching, a incerteza não é tratada como falha, mas como condição natural da existência. O Tao flui sem prometer resultados fixos. Ainda assim, sustenta todas as coisas. Essa percepção muda radicalmente a relação com o medo. Em vez de perguntar, e se der errado, o indivíduo começa a perguntar, como posso permanecer em harmonia, independentemente do resultado? O medo também cresce quando a identidade está excessivamente ligada a resultados. Quando o valor pessoal depende de sucesso, aprovação ou estabilidade externa, qualquer ameaça a esses elementos se transforma em pânico. O taoísmo propõe um deslocamento profundo, retirar o centro da identidade do que é externo e colocá-lo na coerência interna. Quando o centro está firme, as circunstâncias perdem o poder de desestabilizar completamente. Confiar no fluxo não significa ignorar riscos ou agir de forma irresponsável. Significa compreender que nem tudo está sob controle e que isso não é um problema. O taoísmo ensina uma confiança lúcida, não ingênua. Observa-se a realidade com atenção, age-se quando necessário e aceita-se o que escapa à vontade pessoal. Essa postura reduz o desgaste emocional causado pela tentativa constante de dominar o imprevisível. A mente, quando dominada pelo medo, vive projetada no futuro. Cria cenários, antecipa perdas, imagina fracassos. O corpo responde a essas projeções como se fossem reais, gerando tensão contínua. O taoísmo não tenta eliminar o futuro, mas ancora a atenção no presente. O agora é o único ponto onde a ação real acontece. Fora dele, há apenas imaginação. Existe também o medo de perder o que já foi conquistado. Esse apego transforma a vida em vigilância constante. O taoísmo lembra que tudo o que nasce está sujeito à transformação. Resistir a isso é resistir à própria natureza. Quando se aceita a impermanência, a gratidão substitui o medo. Em vez de segurar com força, aprende-se a cuidar com leveza. Outro aspecto importante é o medo de não ser suficiente. Esse medo empurra o indivíduo para a exaustão,
para a comparação e para a busca incessante de validação. O taoísmo dissolve essa pressão ao mostrar que o Tao não exige desempenho. A existência não é uma prova a ser vencida. Cada ser já participa do fluxo pelo simples fato de existir. A confiança taoísta nasce da observação contínua da vida. Quem observa com atenção percebe que, mesmo em meio ao caos aparente, há uma ordem sutil se reorganizando. Perdas abrem espaços, finais preparam começos, pausas restauram forças. Essa percepção não elimina a dor, mas impede que ela seja interpretada como fracasso absoluto. Quando o medo surge, e ele sempre surgirá, o taoísmo não ensina a negá-lo. Ensina a não segui-lo cegamente. O medo é reconhecido, observado e atravessado. Ao não reagir impulsivamente, o indivíduo preserva energia e clareza. Muitas decisões ruins não nascem da realidade, mas do pânico diante dela. A metáfora da água, novamente, ilumina esse ponto. A água não sabe exatamente onde chegará, mas confia no caminho. Ela responde ao terreno à medida que avança. Se o obstáculo é grande, ela contorna. Se é pequeno, ela atravessa. Essa confiança dinâmica é o oposto da rigidez baseada no medo. Com o tempo, essa postura gera uma tranquilidade profunda. Não porque a vida se torne previsível, mas porque o indivíduo se torna mais adaptável. A flexibilidade interna substitui a necessidade de controle externo. E quanto maior a flexibilidade, menor o domínio do medo. Essa confiança no fluxo não é passiva. Ela é atenta, silenciosa e firme. É a confiança de quem sabe que não precisa antecipar cada passo para continuar caminhando. É a confiança de quem compreendeu que a vida não exige garantias para acontecer. Para muitos, esse ensinamento chega como libertação. A pessoa percebe que passou anos tentando se proteger da vida, quando, na verdade, precisava aprender a fluir com ela. O taoísmo não remove a incerteza, mas remove o pânico diante dela. E talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. Ele não promete um caminho seguro, mas ensina a caminhar com segurança, mesmo quando o chão muda sob os pés. A ideia de poder, para a maioria das pessoas, está associada a domínio, imposição e reconhecimento externo. Ser poderoso dentro dessa lógica é vencer disputas, controlar situações e ser visto como superior. O taoísmo desmonta essa visão pela raiz. Para ele, o poder que precisa se afirmar já nasce frágil. A verdadeira força é silenciosa, discreta e profundamente estável. O ego surge quando o indivíduo se distancia do fluxo natural da vida. Ele se constrói a partir da comparação, da necessidade de validação e do medo de desaparecer. Quanto mais a pessoa tenta sustentar uma imagem de importância, mais energia ela perde tentando defendê-la. O taoísmo observa esse movimento com clareza. O ego é pesado porque exige manutenção constante. Nos ensinamentos atribuídos a Laozi, o sábio é descrito como alguém que não compete, não porque seja incapaz, mas porque não precisa provar valor. Ele não se coloca acima nem abaixo, simplesmente ocupa o seu lugar. Essa postura, incompreendida por muitos, é uma das expressões mais elevadas de poder pessoal. O taoísmo ensina que o poder verdadeiro nasce da coerência interna. Quando pensamento, emoção e ação estão alinhados, a presença se torna firme. Não é necessário levantar a voz, impor autoridade ou vencer debates. A própria estabilidade comunica força. Pessoas centradas influenciam mais pelo que são do que pelo que dizem. O ego, por outro lado, vive em estado de ameaça constante. Ele reage, se ofende, se compara e se defende. Toda reação exagerada é um sinal de insegurança interna. O taoísmo não propõe destruir o ego, mas esvaziá-lo gradualmente, retirando dele o controle da vida. Quando o ego deixa de comandar, a clareza assume. Existe também uma diferença profunda entre humildade e autoanulação.
A humildade taoísta não é se diminuir, mas se posicionar corretamente diante da vida. É reconhecer limites sem se inferiorizar e reconhecer capacidades sem se inflar. O ego oscila entre arrogância e inferioridade. A humildade permanece estável. O taoísmo observa que quem busca poder externo geralmente perdeu o contato com o poder interno. Quanto mais alguém tenta controlar os outros, mais revela dificuldade em se conduzir. O verdadeiro poder começa no autogoverno. Saber quando agir, quando silenciar, quando avançar e quando recuar. Esse discernimento não nasce da força bruta, mas da percepção refinada. A metáfora da água volta a iluminar esse ponto. A água ocupa o lugar mais baixo, aquele que ninguém disputa. Ainda assim, sustenta a vida e molda a paisagem. Ela não exige respeito, mas o recebe naturalmente. Esse é o poder que o taoísmo aponta, o poder que não confronta, mas permanece. O ego também está profundamente ligado à necessidade de ter razão. Discussões, disputas de opinião e conflitos prolongados muitas vezes não têm como objetivo a verdade, mas a proteção da identidade. O taoísmo ensina que abrir mão de vencer uma discussão pode ser um ato de força, não de fraqueza. Preservar a paz interna vale mais do que alimentar o ego. Quando o indivíduo começa a soltar essa necessidade de afirmação, algo curioso acontece. As relações se tornam mais leves, a comunicação se torna mais clara, os conflitos diminuem, não porque a pessoa se submete, mas porque deixa de entrar em batalhas desnecessárias. Ela escolhe onde colocar energia. O poder pessoal taoísta também se manifesta na capacidade de não reagir impulsivamente. Entre estímulo e resposta surge um espaço. Nesse espaço, a pessoa escolhe. Essa escolha consciente é uma das maiores expressões de liberdade humana. Quem reage automaticamente é previsível, quem escolhe com presença é soberano de si. Outro ponto essencial é compreender que o ego se alimenta de excesso de pensamentos, de desejos, de ambições infladas. O taoísmo propõe a simplicidade como estratégia de poder. Quanto menos necessidades artificiais, menos vulnerabilidades. Quem precisa de pouco é difícil de ser controlado. Essa visão transforma a ideia de liderança. Liderar no taoísmo não é estar à frente gritando ordens, mas criar condições para que as coisas fluam naturalmente. O líder verdadeiro quase não é percebido. Quando tudo funciona bem, ninguém sente que foi forçado. Essa liderança silenciosa nasce da ausência de ego inflado. Com o tempo, o indivíduo percebe que não precisa se afirmar para existir, não precisa vencer para ter valor, não precisa ser visto o tempo todo para ser real. Essa percepção dissolve uma enorme carga emocional. A vida se torna menos defensiva e mais autêntica. O taoísmo não promete eliminar o ego de um dia para o outro. Ele ensina a observá-lo, compreendê-lo e não obedecê-lo cegamente. Cada vez que a pessoa escolhe a clareza em vez da reação, o ego perde força. E quanto menos o ego domina, mais o poder interno se estabiliza. No fim, o taoísmo revela algo simples e profundo. O maior poder é não estar em guerra consigo mesmo nem com o mundo. É caminhar com firmeza sem endurecer. É ser forte sem precisar parecer forte. Parte 8. Felicidade, contentamento e a paz que não depende de conquistas. 7.000 caracteres. A maioria das pessoas acredita que a felicidade é algo a ser alcançado. Um estado futuro condicionado a circunstâncias específicas. Quando tiver mais dinheiro, quando resolver certos problemas, quando alcançar determinado reconhecimento. O taoísmo observa essa busca com serenidade e aponta um equívoco central. Tudo o que depende de condições externas é instável. Se a felicidade precisa de algo para existir, ela já nasce frágil. No pensamento taoísta, felicidade não é euforia constante, nem ausência de desafios.
Ela se manifesta como contentamento profundo, um estado interno de concordância com a própria vida. Esse contentamento não elimina a dor, mas impede que a dor destrua o equilíbrio interno. É uma paz silenciosa que permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. Os ensinamentos do Tao Te Ching ressaltam que quem sabe que já tem o suficiente é verdadeiramente rico. A insatisfação constante nasce da comparação e do desejo artificialmente ampliado. Quanto mais a pessoa mede sua vida pelo que falta, mais distante fica da paz. O taoísmo propõe uma inversão: perceber o que já está presente antes de buscar mais. A felicidade moderna é frequentemente confundida com estímulo. Prazeres rápidos, entretenimento constante e distrações intensas criam a ilusão de bem-estar, mas deixam um rastro de vazio. O taoísmo distingue claramente prazer de contentamento. O prazer é passageiro, o contentamento é estável. Um não exclui o outro. Mas quando o prazer se torna substituto do contentamento, surge a dependência. O contentamento taoísta não é resignação. Não significa aceitar qualquer situação sem ação. Significa agir sem colocar a própria paz como refém do resultado. Quando a felicidade depende do sucesso, o fracasso se torna insuportável. Quando a paz é interna, o sucesso é bem-vindo, mas não determinante. Existe também uma mudança profunda na relação com o desejo. O taoísmo não condena o desejo, mas observa seu efeito. Desejos simples e naturais mantêm a vida em movimento. Desejos inflados, criados pela comparação e pela pressão social, geram inquietação constante. Ao reduzir o excesso de desejos, a mente se torna mais leve e a felicidade deixa de ser uma busca exaustiva. Outro ponto essencial é a capacidade de apreciar o simples. O taoísmo valoriza o ordinário porque sabe que a vida acontece nos pequenos gestos, não apenas nos grandes eventos. Comer com atenção, caminhar sem pressa, respirar conscientemente. Essas experiências simples, quando vividas com presença, carregam uma qualidade de paz que nenhuma conquista externa garante. A paz taoísta também está ligada à ausência de conflito interno. Quando a pessoa aceita quem é, onde está e o que sente, a mente relaxa. A resistência constante à própria realidade cria tensão crônica. O taoísmo não ensina a negar ambições, mas a não transformar a vida em uma luta contra o momento presente. O sofrimento emocional muitas vezes nasce da expectativa de que a vida deveria ser diferente. O taoísmo dissolve essa expectativa ao lembrar que o real não precisa de aprovação para existir. Quando se para de discutir com a realidade, a energia antes gasta em frustração se transforma em vitalidade. O contentamento não significa estagnação. Pelo contrário, quando a pessoa está em paz consigo, ela age com mais clareza. Suas escolhas não são impulsivas nem compensatórias. Ela busca melhorar não para preencher um vazio, mas para expressar o que já está vivo dentro dela. Há também uma relação direta entre contentamento e gratidão silenciosa. O taoísmo não trata a gratidão como prática forçada, mas como consequência natural da percepção. Quando se vê a vida com menos comparação e menos exigência, surge espontaneamente um senso de apreciação pelo que é simples e essencial. Com o tempo, essa postura transforma a relação com o tempo. O passado perde o peso excessivo e o futuro perde a tirania. A felicidade deixa de ser algo adiado e passa a ser uma qualidade do agora. Mesmo nos dias difíceis, há um fundo de estabilidade que não se rompe. Essa visão contrasta fortemente com a cultura da conquista incessante. Enquanto o mundo diz, seja mais, o taoísmo diz, seja inteiro. Enquanto o mundo promete felicidade depois, o taoísmo aponta para o agora. Não como promessa, mas como realidade acessível. Para muitos, essa compreensão chega como libertação.
A pessoa percebe que passou anos buscando fora algo que sempre esteve disponível internamente, que a paz não é um prêmio, mas um estado natural quando se abandona à luta desnecessária. O taoísmo não oferece uma felicidade espetacular, mas uma paz sólida. Não elimina altos e baixos, mas cria um eixo estável. E talvez seja exatamente isso que o torna tão relevante. Em um mundo viciado em estímulo, ele ensina o valor do contentamento silencioso. Uma das angústias mais profundas do ser humano moderno é a sensação constante de estar atrasado. Atrasado na vida, nas conquistas, no desenvolvimento pessoal, nos resultados. Mesmo quando tudo parece andar, existe uma pressão invisível empurrando para frente, como se o presente nunca fosse suficiente. O taoísmo identifica essa ansiedade como um sintoma claro de desalinhamento com o ritmo natural da existência. No pensamento taoísta, o tempo não é um inimigo a ser vencido, nem um recurso a ser explorado até o limite. Ele é um fluxo. Quando o indivíduo tenta correr à frente desse fluxo, surge a pressa. Quando tenta segurá-lo, surge o medo. Em ambos os casos, o resultado é tensão. O taoísmo ensina que o sofrimento nasce quando se abandona o ritmo natural em nome de expectativas artificiais. A pressa não vem da falta de tempo, mas da comparação. A mente observa o caminho dos outros e transforma essas imagens em parâmetros internos. Já era para eu estar lá. Eu deveria ter conseguido isso. Estou ficando para trás. O taoísmo desmonta essa lógica ao afirmar que cada ser segue um ritmo próprio. Comparar ritmos diferentes é ignorar a natureza singular de cada caminho. Os textos clássicos, como o Tao Te Ching, alertam que acelerar processos naturais gera desequilíbrio. O que amadurece cedo demais perde profundidade. O que cresce sob pressão cria estruturas frágeis. A pressa pode até produzir resultados rápidos, mas raramente produz estabilidade duradoura. O taoísmo propõe uma mudança radical de percepção. O agora não é um obstáculo entre você e o futuro. Ele é o próprio caminho. Quando a mente vive projetada adiante, o presente se torna apenas um meio. Isso esvazia a experiência de viver. O taoísmo resgata o valor do momento atual, não como discurso motivacional, mas como necessidade existencial. A sensação de atraso também nasce da ideia de que a vida deveria seguir uma linha lógica e progressiva. Estudar, crescer, conquistar, estabilizar, vencer. O taoísmo observa que a vida real não funciona assim. Há avanços e recuos, pausas longas, desvios inesperados. Resistir a esses ciclos é negar a própria dinâmica da existência. Outro ponto essencial é compreender que o tempo interno e o tempo externo nem sempre coincidem. O mundo pode exigir velocidade, mas o corpo e a mente têm limites próprios. Ignorar esses limites em nome da produtividade gera esgotamento. O taoísmo ensina que respeitar o tempo interno não é atraso, é sabedoria. A pressa também está ligada ao medo de perder oportunidades. A mente acredita que, se não agir rápido, algo essencial será perdido para sempre. O taoísmo relativiza essa urgência. O que realmente pertence ao seu caminho não exige corrida desesperada. O que exige sacrifício constante da paz raramente é essencial. A metáfora da água mais uma vez esclarece esse ponto. A água não se apressa para chegar ao oceano. Ela segue o curso disponível, respeitando o relevo. Ainda assim chega. O taoísmo ensina que a constância é mais poderosa do que a velocidade. Um passo alinhado vale mais do que 10 passos apressados. Existe também o medo de perder tempo. O taoísmo questiona essa ideia. Tempo vivido com presença não é tempo perdido. Mesmo os períodos de aparente estagnação cumprem uma função invisível. Amadurecimento interno, reorganização, clareza.
A mente moderna despreza esses períodos porque não geram resultados visíveis, mas o taoísmo reconhece seu valor silencioso. Quando a pessoa abandona a pressa, algo muda profundamente. As decisões se tornam mais conscientes. As escolhas deixam de ser reativas. A ansiedade diminui, porque não há mais uma corrida invisível acontecendo o tempo todo. A vida deixa de ser uma prova contra o relógio. O taoísmo não ensina a ignorar compromissos nem a viver sem responsabilidade. Ele ensina a não transformar o tempo em tirano. Cumpre-se o que precisa ser feito, mas sem a carga psicológica de urgência constante. Essa diferença é sutil, mas transformadora. Com o tempo, o indivíduo percebe que nunca esteve realmente atrasado. Apenas estava vivendo sob métricas que não respeitavam sua natureza. Ao soltar essas métricas, surge um alívio profundo. A vida começa a ser vivida de dentro para fora, não de fora para dentro. A relação com o futuro também muda. Em vez de ansiedade, surge confiança. Não a confiança de que tudo sairá como planejado, mas a confiança de que será possível lidar com o que surgir. Essa confiança reduz drasticamente a pressa, porque elimina o medo do imprevisto. No fim, o taoísmo revela uma verdade simples e desconcertante. Não existe um lugar onde você deveria estar além de onde está agora. O caminho se constrói no ritmo do passo presente. Quando isso é compreendido, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Depois de atravessar todas essas camadas, sofrimento, propósito, disciplina, silêncio, medo, poder, felicidade e tempo, surge uma compreensão essencial. O taoísmo não foi criado para ser seguido como um sistema rígido. Ele não exige adesão, nem identidade, nem promessa. O taoísmo se revela quando o indivíduo para de tentar moldar a vida à força e começa a escutá-la com atenção. Essa é talvez a maior diferença entre o taoísmo e muitos caminhos modernos de desenvolvimento pessoal. Enquanto a maioria oferece métodos, regras e metas, o taoísmo oferece percepção. Ele não diz quem você deve se tornar, mas mostra o que acontece quando você deixa de se afastar de si mesmo. Não cria um ideal futuro, mas dissolve a necessidade de ideais artificiais. Nos textos clássicos, como o Tao Te Ching, o Tao é descrito como algo que não pode ser plenamente explicado. Qualquer definição fixa já o distorce. Isso não é falha conceitual, é coerência. O Tao não é um objeto de crença, mas um processo vivo. Ele se manifesta no modo como você anda, fala, decide, reage e silencia. Viver o taoísmo é perceber que a vida não precisa ser empurrada o tempo todo. Há momentos de ação e momentos de recolhimento. Há avanços e recuos, há clareza e confusão. O problema não está nessas oscilações, mas na resistência a elas. Quando se abandona a luta constante contra o fluxo, algo se reorganiza internamente. O taoísmo não promete que tudo será fácil. Ele promete que a vida deixará de ser desnecessariamente pesada. Os desafios continuam existindo, mas não são interpretados como ataques pessoais ou provas de inadequação. Eles passam a ser vistos como movimentos naturais do caminho. Essa mudança de percepção transforma a relação consigo mesmo. A autocrítica excessiva perde força. A comparação perde sentido. A necessidade de validação diminui. A pessoa começa a se conduzir com mais gentileza. Não por indulgência, mas por lucidez. Violentar-se internamente deixa de parecer virtude. Outro ponto essencial é que o taoísmo não exige isolamento do mundo. Ele não pede que você abandone responsabilidades, ambições ou relações. Ele pede apenas que você não se perca nelas. É possível agir, construir e participar sem se desconectar do centro. O taoísmo não rejeita a vida comum. Ele a aprofunda.
Viver o taoísmo é aprender a fazer menos força onde não é necessário e mais presença onde realmente importa. É saber quando insistir e quando soltar, quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar. Esse discernimento não vem de fórmulas, mas da observação contínua da realidade. Com o tempo, a vida começa a adquirir uma qualidade diferente, não necessariamente mais emocionante, mas mais verdadeira. As escolhas se tornam mais simples, porque não precisam agradar tantas expectativas externas. O caminho se torna mais claro, porque não está cheio de distrações internas. O taoísmo também ensina que não há um ponto final de chegada. Não existe um estado permanente de iluminação, paz absoluta ou equilíbrio eterno. Tudo é movimento. Tudo se transforma. A sabedoria não está em tentar congelar estados agradáveis, mas em atravessar as mudanças com integridade. Quando essa compreensão se aprofunda, surge uma liberdade silenciosa. A pessoa percebe que não precisa se definir por rótulos espirituais, filosóficos ou sociais. Ela pode simplesmente viver, respirar, ajustar, aprender, errar, recomeçar, sem drama excessivo. Talvez seja por isso que o taoísmo continue relevante, mesmo após milhares de anos. Ele não compete com o mundo moderno, ele o observa, não confronta diretamente, contorna, não grita, permanece. Em um mundo saturado de ruído, essa postura se torna profundamente transformadora. No fim, o taoísmo não pede que você acredite em algo novo. Ele pede que você observe melhor o que já está acontecendo, que confie um pouco mais no processo, que faça menos violência contra si mesmo, que caminhe com mais naturalidade. E talvez a maior resposta que o taoísmo oferece seja essa: você não precisa se tornar alguém diferente para viver em harmonia. Você precisa apenas parar de se afastar do que é essencial. Esse não é um caminho para impressionar o mundo. É um caminho para voltar ao centro. E para muitos, isso não é apenas filosofia. É exatamente a resposta que estavam procurando. O taoísmo não surge como uma promessa de respostas rápidas, mas como um retorno ao essencial. Ele revela que grande parte do sofrimento humano nasce do excesso de controle, da pressa e da desconexão com o próprio ritmo. Ao observar a vida com mais silêncio e menos resistência, como ensinam os princípios do Tao Te Ching, percebe-se que a harmonia não está em fazer mais, mas em forçar menos. Talvez a resposta que você procurava nunca esteve fora, apenas encoberta pelo ruído.